Hi everyone! Sejam muito bem-vindos aqui nessa seleção VIP. Hoje, dia 16 de março. E para quem não sabe, a seleção VIP é um resumão de tudo que aconteceu aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, tem muita aula gratuita rolando ao longo da semana. E a ideia é trazer aqui para você um resumo, para você se certificar de que você não perdeu nada. De repente, tem alguma aula ali que foi super bacana e você não pôde acompanhar. Então, tá aqui a listinha de tudo que aconteceu essa semana. Se você não sabe, toda semana tem live, por exemplo. Então, tá aqui alguns links do resumo das lives que rolaram essa semana. Então, de terça-feira às 8 da noite, a gente tem aula prática de speaking. Tá aqui o link para você conferir a última aula. E de quinta-feira, a gente também tem às 11 da manhã uma aula. E as lives são no YouTube e no Instagram. Eu recomendo que você acompanhe essas aulas pelo YouTube, porque no YouTube eu consigo compartilhar com vocês a minha tela, o material que a gente está usando. E todo o material dessas aulas também são disponibilizadas lá no meu canal do Telegram. Então aqui, antes de eu passar para você aqui a listinha, recados importantes. Se você quiser ser notificado sempre que for rolar uma live, deixa o seu e-mail no inamara.com/live da Ina. E se você quiser receber os materiais destas lives, acompanha a gente lá no Telegram e o link também tá aqui em algum lugar para você. Essa semana agora, a aula de quinta foi sobre conditionals, que são as condicionais. Foi uma aula super completa. Sério, se você tem alguma dúvida sobre como usar as condicionais em inglês, ou melhor, como você usa o if, que é aquela partículazinha, né, o if, que em português a gente traduz para o se. Então, se eu fosse rica, eu faria tal coisa. Se tal coisa acontecer, tal coisa vai acontecer, sabe? Então, tem várias formas da gente utilizar o if e é interessante que esse tipo de aula nos ajuda a fazer um resumão sobre os outros tempos verbais. Então, essa é uma aula que eu super recomendo. Se você não conseguiu assistir ao vivo, assiste o replay. O que mais que teve aqui? Teve o replay da live que aconteceu com a Rachel Palin, que é referência em Neurolanguage Learning. Então, tudo que tem de novos estudos e novas referências para aprendizagem de idiomas baseado em neurociência. A Rachel é uma das grandes pesquisadoras nesse assunto e minha mentora, minha amiga, parceira de trabalho e Neurolanguage Coach. E eu tive o prazer de entrevistá-la. E o replay dessa entrevista também está disponível, super recomendo que você assista, está 100% em inglês, então é mais uma oportunidade para você treinar o seu listening, especialmente porque a Rachel é britânica, então ela tem um sotaque bem legal, eu sou suspeita para falar porque eu amo este sotaque, então o link tá aqui para vocês. Um outro vídeo incrível foi um vídeo com a minha amiga Heather, do Canadá, que esteve comigo aqui há pouco tempo no Carnaval. Ela veio pro Brasil e eu tive a oportunidade de gravar vários vídeos com ela, inclusive tem mais vídeos pra soltar pra vocês aqui em breve. E o vídeo que eu disponibilizei pra vocês aqui foi contando as primeiras impressões da Heather aqui no Brasil. E, enfim, tem muitas coisas legais lá no vídeo pra você acompanhar. Na parte que está em inglês, eu tive o cuidado de colocar a legenda ali pra você, então aproveita, vai lá ver como é que foi a primeira impressão da Heather do Canadá aqui no Brasil. Ela comeu coxinha, comeu pão de queijo, experimentou guaraná, caipirinha, enfim, foi bem legal. E recomendo que você assista. Também rolou phrasal verbs. Ensinei vocês o que significa slow down em inglês. Se você não sabe, corre conferir. As 27 siglas mais populares em inglês. Hoje em dia a gente está tão acostumado a conversar pela internet, né, no celular, no computador, e assim como você também pode digitar VC ao invés de você, ou HJ ao invés de hoje, se isso acontece em português e em inglês não seria diferente. Então eu fiz lá uma listinha dessas pequenas siglas que a gente usa na internet para se comunicar, só que em inglês. Super recomendo esse post. Diferença entre maybe e perhaps. Essas duas palavras significam talvez em inglês, mas e aí? Será que tem alguma diferença na hora de usar? Expliquei lá pra vocês. O que significa head over heels? Também é uma expressão idiomática. 8 dicas indispensáveis para você atingir a fluência em inglês. Um post super completo e dicas valiosíssimas para você atingir essa fluência em inglês. Como usar o termo duty, ou duty, né, em inglês, é uma palavrinha bastante diversa, eu achei bem legal
trazer isso pra vocês. Na verdade, essa foi uma dica que eu gravei lá em Londres, quando eu estava lá fazendo intercâmbio com os alunos. Eu estava lá passeando pela Trafalgar Square. Aí eu entrei na National Gallery, que é uma galeria de arte, é gratuito, inclusive, se você estiver por Londres, passa lá, porque é muito legal. E aí eu acabei gravando essa dica porque eu vi que tinha várias formas, né, de usar o Duty e ensinei você nesse vídeo. Corre conferir. Teve a dica de pronúncia, verbo to be, no presente e no passado. Tem algumas diquinhas, muita gente tem dúvida. E na verdade foi uma dúvida que eu recebi no Instagram. Então, ensinei vocês a pronunciar. A importância de estudar como o inglês falado e como você pode reproduzir o inglês falado ou de entender o inglês falado. E essa realmente também é uma dica que muita gente me manda e gravei lá pra vocês. Como dizer se coloque no meu lugar em inglês, você sabe? Se não sabe, corre conferir. Diferença entre lend e borrow, que também causa bastante confusão, porque na hora de você falar inglês, você empresta uma coisa ou você pega emprestado, tem diferença. Se você não sabe essa diferença, vamos estudar. Teve a diferença de pronúncia do inglês britânico e o americano com a palavrinha other, tem diferença. O que significa jar em inglês não é jarra, é outra coisa. A diferença entre problem, trouble e issue, essas palavras muita gente confunde na hora de dizer problema em inglês, mas tem diferença. E o que significa what on earth, que também é uma expressão idiomática. Olha só, gente, teve muita coisa. Como vencer a timidez ao falar inglês. Essa é uma dica. Nossa, se você é tímido, se você tem alguma trava na hora de falar inglês, esse é um vídeo para você conferir. Já esquecendo desse aqui, é bem importante. É isso, esse é um resumo. É importante que você vá lá em cada um desses posts, vídeos. A gente produz aqui muito conteúdo de qualidade para você ao longo da semana, então verifique se você perdeu alguma aula, ative as suas notificações no YouTube, no Instagram, fica de olho no Telegram, tá sempre rolando conteúdo e aulinhas, né? Eu sempre busco trazer coisas que sejam bem relevantes para vocês. Então, eu faço a minha parte aqui desse lado, você faz a sua parte aí do outro lado, a gente se encontra no meio do caminho e assim eu consigo ajudar vocês. Já coloca aí na sua agenda as lives de terça à noite, de quinta de manhã. Vou abrir uma turma nova para o meu curso fechado de inglês em breve. Se você quiser fazer parte da nossa turma de Fast Movers, a nossa comunidade de alunos, você pode deixar o seu e-mail na lista de espera no inamara.com/curso-online, e aí assim que a gente abrir as vagas, você vai ser notificado em primeira mão. Fica de olho porque as vagas são limitadas. É importante que o seu e-mail esteja na lista de espera para que você, além de ser notificado, também receba todas as informações com relação ao curso, e vai ser um prazer ser sua teacher. É isso, agora é com você, bora estudar. See you!